Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal, a reflexão do Evangelho Dominical. Domingo, nossa Páscoa semanal, em que unimos o mistério pascal de Cristo à nossa vida, a realidade da nossa comunidade, a realidade da sociedade onde estamos inseridos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos e amigas, o trecho do Evangelho deste 19º domingo do tempo comum, narrado por Mateus, nos traz uma reflexão muito profunda. As multidões estão ouvindo Jesus. Permanecem com ele e com os discípulos após a multiplicação dos pães. A escuta da palavra, a escuta da partilha, a vivência da partilha. É diante deste contexto que Jesus diz aos discípulos: "Vão, peguem o barco e vão. Eu vou despedir as multidões." E depois Jesus sobe ao monte. Assim como Moisés, assim como Elias. Subiram ao Monte Sinai, ao Monte Horebe. Estão ali Jesus e o Pai. Aqui nós entendemos que Jesus se alimentava da oração pessoal com o Pai, o diálogo com o Pai. Quando ele percebe que os ventos estão agitados, agitando o mar, que os discípulos estão com medo, ele vai até eles andando sobre as águas. Os discípulos sentem medo, pensam que é um fantasma. Pedro até se arrisca ir ao encontro de Jesus sobre as águas quando percebe que é ele.
Mas Jesus sobe ao barco, acalma a tempestade. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, num primeiro momento, nós precisamos nos perguntar: qual é o sentido de buscarmos a Eucaristia? Retomando um pouquinho quando o Evangelho fala da multiplicação dos pães. Qual é o sentido de buscarmos a partilha dos alimentos? É por necessidade? É porque realmente nós nos alimentamos do corpo e do espírito para termos forças e continuarmos a nossa missão? Ou simplesmente vamos por ir, participamos por participar? Num segundo momento, a oração. Jesus está em oração. Como é a nossa vida de oração? Como nós nos colocamos diante de Deus? O nosso dia a dia é muito agitado, não temos tempo para rezar. Quais são as dificuldades que nos impedem de participarmos da comunidade? É uma dificuldade real? Ou é uma dificuldade que não queremos participar? A oração pessoal de Jesus nos convida. Precisamos subir o monte para orar, para estar em sintonia com o Pai. Mas o monte é o nosso lugar sagrado, o lugar onde nós nos encontramos com Deus, no nosso coração, na nossa vida. Além disso, uma outra dimensão que este trecho do Evangelho nos traz é os discípulos no barco sozinhos, com os ventos agitados. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação parecida no mar da nossa existência, da nossa vida, em que as ondas dos problemas, das dificuldades parecem nos sufocar. E muitas vezes nós não percebemos que a presença de Deus para nos ajudar pode estar ao nosso lado, em alguém da família, amigos, colegas de trabalho, membros da nossa comunidade, porque são esses, hoje, que representam a pessoa de Jesus. Claro, às vezes algumas pessoas se aproximam das nossas dificuldades para tirar proveito próprio da situação. Mas isso não é ser sinal de Jesus. Isso é ser sinal de divisão, não de comunhão. Quando Jesus se aproxima, coragem, sou eu, não tenham medo. Sou eu, disse Deus a Moisés na sarça ardente. Sou eu, diz Jesus para os discípulos. Acalmar as tempestades dos nossos problemas é saber que por eles nós vamos passar.
Um dia mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar problemas, dos mais simples aos mais complexos. Mas se tivermos força, resistência e resiliência, conseguiremos vencê-los, para que possamos aclamar: Jesus Cristo, verdadeiramente o Filho de Deus, está conosco, nos ajudando, nos segurando pela mão. Neste dia, segundo domingo de agosto, nós queremos parabenizar a todos os papais pelo seu dia aqui no Brasil. Mas também queremos olhar para a figura paterna, que não significa somente um gênero, ser homem, porque muitas mães, muitas mulheres também são pais. Hoje nós vivemos tantas situações complicadas na família, tantas desavenças, tantos vícios, mas também nós encontramos muitas famílias com amor, com dedicação, que se unem, que rezam juntas, que partilham a vida, que partilham momentos. Como é estar em família? Como é ser família? O que é ser família? A você, pai, que cuida dos seus filhos, que ama os seus filhos, que os orienta para o bom caminho. Não deixe nunca isso se perder. É o amor de Cristo que está em você. Você não é o único responsável pela sua família. Você tem alguém contigo. Mas se você for o único responsável, ensine o amor ao seu filho. Amar acima de tudo. Compreender, escutar, argumentar, se defender. Mas tudo isso dentro do propósito do amor. Mas hoje nós também precisamos olhar para outras realidades de construções familiares. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. Hoje nós temos famílias, mãe e filhos, pai e filhos, pai, mãe e filhos em primeira e única união, pai, mãe e filhos em segunda e terceira união. Nós temos famílias de amigos que vivem juntos no mesmo lar para estudar e trabalhar, que compartilham as despesas, que compartilham as alegrias, as conquistas. Nós temos famílias homoafetivas. Tudo isso hoje faz parte do contexto familiar. E como Igreja de Cristo, nós não podemos fechar os olhos para essas realidades. Nós precisamos acolher e orientar para que, acima de qualquer coisa, os valores cristãos estejam presentes nessas realidades, mas, sobretudo, o amor. O amor e o exemplo de unidade, de carinho, de respeito, de companheirismo.
É dia também da gente refletirmos sobre a vida. O que é a vida? Que momento nasce a vida? Ser a favor da vida não é levantar um cartaz contra o aborto, mas é levantar o cartaz contra o aborto, mas também dar condições para que as crianças, depois que nascem, tenham vida e se desenvolvam, tenham dignidade. Não adianta nada dizer sou contra o aborto e depois ver crianças passando fome, morrendo e não estender a mão para ajudar. Coerência é o que precisamos ter. Ser contra o aborto é um sinal de vida, mas é um sinal de vida que não é só durante a gestação, mas é depois também, para que a vida seja valorizada, seja amada e seja digna. Tenha espaços dignos, condições dignas de viver. Amigos e amigas, que nesta Semana da Família possamos saber amar, valorizar, incluir e respeitar. Caso contrário, não podemos ser chamados de cristãos e cristãs. Um abraço fraterno a todos e todas com as bênçãos e a proteção de Deus. Amém.